noite, empreendedores, boa noite, empreendedoras. Como vocês já sabem, meu nome é João Eustáquio, eu sou docente do PICE desde 2015 e eu acredito que vocês já tenham visto o vídeo sobre empreendedorismo que eu dei, foi o primeiro vídeo aqui do PICE Online, e hoje eu retornei para falar um pouquinho sobre comunicação de valor e negociação e vendas, né? Então, são, na verdade, 3 tópicos que eu vou trabalhar aí de maneira sequencial, e a comunicação de valor, ela acontece em todas as etapas, né? Então, eu vou falar bastante de valor, como que a gente faz essa aderência de valor entre as pessoas, do produto com as pessoas, né? E como que a gente pode usar tudo isso realmente para as vendas. Então, a primeira etapa da aula vai ser mais ligada à negociação em todas as suas esferas, com todas as pessoas possíveis, pode ser negociação dentro de casa, com fornecedores, e a segunda etapa vai ser efetivamente aí a comunicação para vendas. E como a gente fala, quando a gente fala sobre negociação, a gente tem o aspecto racional da negociação, mas eu gostaria de convidá-los a pensar que negociação não é apenas, né, ciência, né? Ela é ciência, existe uma ciência por trás da negociação, mas ela também é um pouco arte, né? Porque ela está a negociação está inserida aí das soft skills, das competências humanas, né? Então, quando você entende negociação sob uma perspectiva de comunicação, né, como que a gente trabalha as palavras? Como que a gente coloca uma sequência de palavras de maneira a entregar valor para outra parte? Né? E também tem o lado racional, né? Como que a gente vai negociar de acordo com o preço que eu quero vender? E como que a gente vai negociar de acordo com o preço que o consumidor está disposto a pagar? Né? Então, parte ciência e parte arte, de como que a gente organiza as palavras aí. O primeiro conceito que eu apresento aqui é do Cohen, de 1980, né? É um conceito muito conhecido, que ele diz que negociação é o uso da informação e do poder com o fim de influenciar o comportamento dentro de uma rede de tensão. Então, né, é uma questão aí, parece que não é só a negociação, mas sim um conflito que acontece na negociação. E muitas vezes uma perspectiva top-down, né, dominação. E quando a gente analisa, né, essa primeira definição de negociação, que parte do Cohen, em 1980, a época que estava aí Guerra Fria, depois aí neocolonialismo, a partilha dos países africanos em relação aos países europeus, e daí esse conceito de negociação, ele é fruto do contexto, né, histórico, né, que nós vivemos aí na década de 80. No entanto, o termo negociação ele sofreu alteração ao longo do tempo, né? Aqui eu ponho o segundo conceito, né, dos 2 melhores autores e fundamentais se vocês querem se aprofundar, né? Se vocês buscam um aprofundamento em relação à negociação, eu sugiro que vocês leiam o livro do Roger Fisher e William Ury, de 1985. O nome do livro Como Chegar ao Sim, né? E o nome em inglês é Getting to Yes. Né? Então, é um livro sensacional, é o melhor livro de negociação e é o livro clássico, né? Que todo mundo que busca entender negociação deveria ler. Né? E eles dizem, em 85, apenas 5 anos depois, que negociação é um processo de comunicação bilateral, ou seja, não exercer pressão, dominação e dominar esse processo, né, essa relação humana, mas assim, é bilateral, né, são informações que vão e retornam com o objetivo de chegar a uma decisão em conjunto, né. Essa perspectiva tem uma ligação muito mais com uma adaptação dinâmica entre as pessoas, e é quando acontece nessa junção, preservando o relacionamento e também gerando resultado, ela acaba sendo benéfica. Então, você começa a entender que o valor não aconteceu só para uma parte, né, da negociação. O valor também aconteceu para a outra parte a qual você está negociando. Né? Aqui eu coloco um termo mais recente, Martinelli 2001, que ele diz que negociação é um conceito em contínua formação, que está amplamente relacionado à satisfação de ambos os lados, ou seja,
qual que é o grau de valor, qual que é a utilidade, qual que é o retorno que esse processo de negociação gerou para as duas partes, e não apenas para uma. Então, atualmente, nós temos que entender que negociação não é só resultado, não é só o que eu quero, mas será que eu estou beneficiando a outra parte? Né? Será que eu estou entregando valor para a outra parte? Será que eu não estou construindo um relacionamento abusivo? Então, nós temos que também olhar para o outro eixo da negociação, né? Que é o relacionamento. Aqui eu trago o principal quadro desse livro chamado Think Before You Speak, né? Que eu tenho, inclusive eu tenho aqui ele em mãos, caso alguém queira ler. É um livro sensacional, é muito bom. E ele traz exatamente essa característica que negociação, o ideal é que a gente preserve o relacionamento e o resultado, de maneira a gente chegar em um processo colaborativo, em que as duas partes vão ganhar, né? No entanto, você tem outras configurações, né, que uma negociação pode acontecer, né? Uma delas é a competitiva, em que o resultado é alto, ou seja, você busca o resultado só que a qualquer custo. E você não busca preservar o relacionamento, ou seja, não preserva o relacionamento, busca resultado, automaticamente você quer ganhar a todo custo. É uma relação que a gente chama de ganha-perde. No entanto, tem um outro tipo de relação aí que chama uma relação acomodada, né, em que geralmente o relacionamento é alto entre as partes, só que o resultado é baixo. Então, você prefere perder para ganhar, né? Você não vai, por exemplo, quando você está de noite com seu namorado, com a sua namorada, você não vai brigar por conta de um sabor de pizza, né? Você não vai brigar qual filme do Netflix vocês vão querer ver, né? Porque mesmo que você não queira, você não goste daquele filme, você prefere perder para o relacionamento como um todo ganhar, né? Então, são configurações aí de negociação, tipos de negociação, que são muito comuns no nosso dia a dia, né? E também tem a relação perde-perde, que a gente acaba evitando uma negociação em que o resultado é baixo e o relacionamento é baixo, então a gente acaba evitando exatamente porque talvez não seja interessante entrar numa negociação naquele momento, mas às vezes a gente está perdendo também uma oportunidade, porque a gente não está vendo o resultado que entrar num processo de relação com outra pessoa pode gerar. É que eu sempre trago um exemplo clássico, que é o exemplo aí da laranja. Imaginem dois meninos aí brincando numa fazenda e de repente do alto de uma árvore cai uma laranja e os dois meninos começam a brigar, né? Eu quero a laranja é minha, eu vi primeiro, e o outro não, a laranja é minha, sai daqui. Qual que é a solução possível, né? Qual que é a solução em que 90% das pessoas geralmente entendem como a melhor solução? Vamos dividir a laranja, né? Dividindo a laranja, um menino vai ter metade, o outro menino vai ter a metade. Só que qual que é o problema disso, né? O problema é que nós esquecemos da comunicação, aspecto e variável tão importante da negociação. Porque se você perguntar para um menino por que você quer a laranja, né? E para o outro por que você quer a laranja, você pode receber respostas completamente diferentes e, inclusive, você pode chegar a um tipo de negociação colaborativa em que as duas partes podem ganhar, né? Então, só para vocês imaginarem, imagina que um menino quer a laranja para fazer suco e o outro menino busca a laranja aí porque ele quer a casca para a mãe dele fazer doce de laranja, né? Então, automaticamente, quando você divide a laranja no meio e dá metade da laranja para cada um, você está cortando a utilidade e o valor que aquela laranja tem no meio, enquanto a utilidade, o nível de felicidade, né, o valor poderia ser 100% para cada um dos meninos, né? Porque um quer a laranja para fazer suco e para esse menino que quer a laranja para fazer suco, pouco importa a casca. E o outro menino quer a casca da laranja e pouco importa a polpa, né? Então, esse aspecto, para a gente chegar numa solução colaborativa, é fundamental que exista uma comunicação, né? E daí a gente tem os estilos de negociação, né? E basicamente temos dois estilos aí muito evidentes, o estilo hard e o estilo soft,
né? Quando eu estou em sala de aula com as pessoas, eu geralmente pergunto: quem aqui adota um estilo hard, né? Em que os participantes são sempre, na verdade, está ao contrário aqui, vocês me desculpem. O estilo hard corresponde à descrição da direita, e o estilo soft corresponde à descrição da esquerda, né? Então, quem adota o estilo hard, né? Então, quem adota o estilo hard vê os participantes como adversários, né? O objetivo é a vitória, né? Exige concessões como condição de relacionamento, e eles acabam sendo duros com o problema e com as pessoas, e por isso eles aplicam a pressão, né? E daí as pessoas, muitas delas, se julgam soft e dizem que sempre perdem na negociação porque eles são, entre aspas, muito bonzinhos. É isso que acontece, né? Essas pessoas costumam tratar os participantes sempre como amigos. E o objetivo sempre é o acordo, a ideia é fazer concessões para manter o relacionamento, eles buscam ser suave com as pessoas e com o problema, e eles sempre se rendem à pressão, né? Qual que é o problema disso? Porque você assume posições, né? Você assume uma posição hard e você não preserva o relacionamento. Lembra dos dois eixos do livro Think Before Speak, que eu coloquei no slide passado? Né? Você tem um eixo que é o resultado e um eixo que é o relacionamento. Quando você busca só o resultado, automaticamente você adota um estilo hard. Quando você busca só o relacionamento, você está disposto a perder para o relacionamento ganhar, né? Então, qual desses dois é mais interessante? Qual desses dois é melhor, vamos dizer assim, para o empreendedor? Nenhum nem outro, né? O ideal é uma negociação baseada em princípios. Poxa, João, mas se não adianta eu ter um estilo hard numa negociação, e se também não adianta eu ter um estilo soft, como que é essa negociação pautada em princípios, né? Ele diz, não, a gente tem que ser soft com as pessoas, mas não é porque a gente está querendo preservar o relacionamento, não é porque nós queremos nos aproximar e entender o outro lado, ter um processo de empatia com a outra pessoa, que a gente tem que abandonar nossos resultados. Por outro lado, né, olhando pelo outro lado da moeda, não é porque eu preciso do resultado que eu tenho que deixar de criar relacionamento. Então, essas duas coisas coexistem numa negociação. A ideia é ser soft com as pessoas, suave com as pessoas, e hard, né, para ter uma posição e não deixar de defender os resultados, que eles são importantes para você, né? E isso pode gerar uma série de problemas, né? E um dos problemas mais comuns que decorre disso é a famosa barganha por posições, né? Ou seja, você assume uma posição forte. É a velha disputa, né? Quem vai ficar com a maior parte, enfim, você tem duas partes disputando, os dois lados assumem uma posição, eles argumentam, defendem, fazem concessões aí, pequenas concessões, né? Micro concessões para chegar a um acordo, só que pelo fato do ego estar conectado à posição, não existe uma melhora do relacionamento, mas sim uma piora. E isso deixa de entregar valor. Você começa a entrar num relacionamento aí em que você vai querer ganhar a todo custo, né? Essa famosa barganha por posições. Ninguém quer largar o osso. E como que a gente sai de uma barganha por posições? Vocês já devem ser empreendedores experientes, ou se não são empreendedores ainda, devem ter, todo dia a gente participa de uma negociação, inclusive alguns autores falam que nós estamos negociando desde o momento em que nós nascemos, porque quando nós temos fome, quando o bebê tem fome, o que ele faz? Ele chora. E chorar é uma ação aí em que ele está negociando a amamentação, né? Então, a gente começa a negociar desde cedo, né? E quais são os 4 pontos centrais, né, em que um empreendedor, mãe, pai, irmão, irmã, colega, né, pode se beneficiar aí entre colegas de empresa, por exemplo, como que eles podem se beneficiar e sair essa barganha por posições, sair dessa posição hard ou apenas uma posição soft, né? Aí o Roger Fisher e o William Ury, eles apontam 4 principais pontos,
né? Em que o primeiro é separar as pessoas do problema, né? Olha lá, preservar o relacionamento e, né, manter o resultado. Não é porque eu preciso de um resultado que eu não vou preservar o relacionamento. Eles coexistem numa negociação, né? Concentrar interesses e não nas posições. Quais são os interesses reais, né? O que está por trás? Às vezes nós temos a mania, numa negociação, de esconder, de omitir quais são os nossos interesses reais. E essa omissão, né, a gente fica preso apenas numa posição. Eu quero vender e você quer comprar, né? Eu quero o máximo, o maior retorno para mim. Isso é posição rígida. E isso não contribui para desenrolar uma negociação, né? Então, concentrar nos interesses reais. E nós vamos ver aí que os interesses reais são difíceis de encontrar. Eu coloquei essa foto, é realmente emaranhado na cabeça das pessoas, e os interesses reais geralmente estão ligados às necessidades humanas. Vamos falar um pouquinho de teoria de necessidade humana, tá? O terceiro ponto, inventar opções para ganho mútuo, né? Antigamente, a gente tinha a questão que, muitos anos atrás, as pessoas não tinham a opção de pedir 2 sabores de pizza, né? Então, quando você tinha uma família relativamente grande aí, de 5, 6 pessoas, e essa família ia comer pizza, ela brigava, porque, né, imagina, 5 pessoas chegarem a um consenso, né? Porque só tinha uma opção, e essa família só podia pedir uma pizza. Hoje em dia isso já não acontece, hoje em dia a gente já pode pedir, por exemplo, pizza de 2 sabores, pizza de 3 sabores, borda recheada, né? Então, gerar opções para ganho mútuo acaba facilitando a chegada de um acordo, né? Facilitar que as partes envolvidas em uma negociação cheguem em um acordo. Isso é verdade, inclusive quando a gente pensa aí para outras esferas, né? Por que a gente não pode pensar em formas diferentes de pagamento, em produtos diferentes, serviços diferentes, né, para acompanhar um produto, né? Tudo isso você gera opção para poder realmente garantir uma negociação em que beneficie as duas partes. E insistir em usar critérios objetivos. Quando você tem um critério objetivo, por exemplo, pode ser a lei. Outro critério objetivo para, né, quando você tem um impasse numa negociação, pode ser embasamento científico, né? O que a ciência propõe? Outro critério objetivo é quais são os valores da empresa. Vamos seguir os valores da empresa. Quais são as regras da empresa? Né? Então, critérios objetivos. Ou, por exemplo, quando você está negociando, comprando e vendendo um carro, o critério objetivo que, assim, mais evidente é realmente a tabela FIPE, né? Em que você tem o valor dos carros e daí quem está vendendo não pede um valor tão exorbitante, quem está querendo comprar já sabe mais ou menos qual que vai ser o valor, né? Então, já tem um padrão aí que faz com que a gente saia de um nível em que a negociação esteja ligada aí a posições e a gente passe para um nível em que a negociação seja pautada em princípios, em que a gente preserva o resultado, nós queremos resultado, queremos fechar um acordo, no entanto, também queremos preservar o relacionamento, né? E daí, a gente começa a entender negociação sob uma perspectiva humana, né? E aqui eu trago, e também negociação tem muito de persuasão, né? Ou seja, como que eu vou mostrar que o que eu estou oferecendo tem valor? Como que eu vou defender o meu ponto de vista, né? E daí, como que a gente escolhe as palavras certas? Como que a gente se comunica? E aqui eu trago um modelo de persuasão, talvez um dos mais antigos, do Aristóteles, e que ele fala, né? Persuasão, a gente tem 3 palavrinhas, ethos, logos e patos. Ou seja, como a gente pode persuadir melhor? E persuasão, eu gostaria de convidá-los a não pensar só na característica negativa, mas persuadir é basicamente você mostrar que o seu produto ou serviço tem valor, né? Então, não é negativo você persuadir, né? Persuadir é uma forma de mostrar, de comunicar valor. Assim, se você tiver um produto, um serviço, ou simplesmente sua ideia for ética, né? Se for ético, ótimo, né? Vamos mostrar valor, vamos persuadir. Então, ethos é caráter ou autoridade,
né? Quando você tem um médico e esse médico fala, você precisa tomar este remédio, você vai discutir com o médico? Não, porque ele é uma autoridade naquele assunto, né? Você toma um remédio sem discussão, né? Quando você vai comprar uma marca, um refrigerante, muitas vezes você compra uma Coca-Cola, porque, né, você já a marca já tem uma autoridade, você leva sem discussão. Vamos dizer aí, você é processado. Quem você vai procurar? Você vai procurar um advogado. E você tende a aceitar o que o advogado fala? Tende. Por quê? Porque ele é autoridade no assunto, né? Daí, em seguida, nós temos a questão do logos, né? Que é o uso da raciocínio e razão, né? Nós tendemos a acreditar mais no que nos é provado por meio de números, tabelas, usando a razão mesmo, né? Sempre que a gente usa a razão, nós tendemos a acreditar mais, né, nesse processo. Então, logos é o uso do raciocínio e da razão. Só que falta uma palavra importante, que é patos. E patos, Aristóteles fala que não basta você ser uma autoridade no assunto, né? Não adianta você ser diretor de vendas, não adianta você ser dono de uma empresa, não adianta você só vender utilizando, por exemplo, o raciocínio lógico e a razão, né? Falta um componente da persuasão, que talvez seja o mais importante, que é patos, que é a emoção. Qual que é a carga de emoção que você coloca numa negociação, né? Porque a negociação é comunicação, né, essa comunicação bilateral, né, não é unilateral, e já que é um processo humano, as emoções são presentes, muito mais do que as questões racionais, né? Então, num processo de negociação, vieses cognitivos acontecem a todo momento. Vamos dizer assim, eu sou um professor de Harvard, não sou, mas imaginem, né, que eu sou um professor de Harvard e eu estou dando essa aula de negociação para vocês, né? E daí, eu tenho caráter autoridade? Tenho, eu sou um professor de Harvard, tenho caráter para falar sobre autoridade, para falar sobre o assunto. Raciocínio lógico e razão? Tenho. Poxa, se eu sou de Harvard, espera-se que eu tenha o mínimo conhecimento aí de lógica, né? Um processo racional para passar a matéria para vocês. Só que imagina, eu passando todo esse conhecimento sobre negociação e eu fico parado no canto da sala, curvado, não me mexo, a minha voz não oscila, né? O tom da minha voz não oscila, e eu dou uma aula totalmente assim linear para vocês. Vocês iam gostar? Não, né? Por quê? Porque para aprender, nós temos que ficar emocionados, né? Essa é a premissa básica. E fizeram um estudo, né, nos Estados Unidos, qual desses componentes é mais importante? O patos, o logos ou o ethos? Disseram que patos corresponde a, mais ou menos, pessoal, 60% do processo de persuasão, tá? O logos é 30% e ethos 10%, ou seja, as emoções estão à frente quando nós nos comunicamos, né? E eu vou falar um pouquinho disso. Por quê? Porque sempre quando nós nos comunicamos, né, e a gente tem eventos chamados eventos emocionalmente carregados, nosso corpo libera um neurotransmissor chamado dopamina, tá? E a dopamina, ela está diretamente relacionado, esse dopamina que pertence ao sistema dopaminérgico, que é liberado aí pela nossa amígdala cerebral, ela está diretamente relacionado à nossa memória, né? Tendemos a memorizar, gravar situações quando nós passamos por eventos emocionalmente carregados. E a dopamina funciona mais ou menos como se fosse um auxiliar de escritório pregando post-it, né, ao longo da tela do computador, né? A dopamina faz com que a gente lembre desses momentos, né? Então, por exemplo, imaginem, por exemplo, o primeiro beijo que vocês deram. Eu aposto que vocês lembram até hoje do primeiro beijo, ou do primeiro namorado, da primeira namorada. Por quê? Porque foi um momento emocionalmente carregado. E nesse primeiro beijo, teve uma liberação muito forte de dopamina, né? E por isso que vocês se recordam até hoje. Filmes de terror. Não sei aqui quem já teve a casa assaltada,
passou por momentos desagradáveis na vida, realmente a gente nunca vai esquecer, porque a gente teve momentos de muita emoção, e essa carga emotiva libera dopamina, né? Também tivemos aí, às vezes a gente pode ter filmes mentais, né, nojentos, né? E esses filmes mentais nojentos também liberam dopamina. Por isso, pessoal, que sempre vamos nos lembrar de situações, vamos dizer assim, em que teve uma relação de amor, não digo só em relação a casal, mas um momento de conexão, que você se sentiu super feliz, né? Enfim, momentos de terror, em que aconteceu uma situação difícil, que você nunca mais vai esquecer, ou filmes nojentos, né? Filmes mentais nojentos, que você viu, isso teve foi um evento emocionalmente carregado gigantesco, e alta liberação de dopamina, muitas emoções, você viu teve esse filme mental, e automaticamente você vai lembrar disso. Por que eu estou falando tanto de filmes mentais? Porque filmes mentais, né, geram, né, valor, né? Sempre quando você trabalha com filmes mentais, você desperta emoções nas pessoas. E essas emoções liberam dopamina e automaticamente as pessoas lembram por mais tempo de você, do momento que está lidando com você, lembra mais do serviço e lembra mais do produto, né? E isso está muito relacionado à comunicação de valor. Ora, vamos lá. Quem lembra das propagandas da Coca-Cola no Natal, né? É fácil identificar. Nós não estamos no Natal, estamos em junho, né? Aí o Natal, propaganda da Coca-Cola no Natal, ursinhos bonitinhos, né, com feições humanas, branquinhos, convivendo em família. O Papai Noel, família feliz, né, no momento de confraternização. Tudo isso gera emoções, né, na gente, e essas emoções liberam dopamina e fazem com que nós nos lembremos, por exemplo, da Coca-Cola, e a gente acaba comprando Coca-Cola mesmo sem antes chegar, por exemplo, no supermercado. Daí eu falo Coca-Cola, né? Mas você tem, por exemplo, cerveja, você tem fralda, você tem protetor solar, todos os produtos, serviços, né? E quando você quer vender bem, quando você quer negociar bem, automaticamente você não deve deixar de lado as emoções. As emoções são fundamentais no nosso dia a dia. Né? Olha uma coisa tão interessante como a emoção serve para comunicar valor, né, num produto ou um serviço. Imaginem que você tem, por exemplo, 4 tipos de água. A gente está num evento, vamos dizer assim, e daí a gente vai para a lanchonete porque nós estamos com sede. Daí a gente encontra a água hidrante, a água cristal, a água Minalba e a água Bonafonte. Todas as 4 têm o mesmo tamanho, todas as 4 estão na mesma temperatura, geladinhas, todas as 4 custam a mesma coisa, R$ 2,50, né? E daí eu pergunto para vocês refletirem, qual delas você levaria, né? Quando eu faço essa pergunta para meus alunos em sala de aula, muitos deles falam que levariam aí a água Bonafonte e a Cristal. Raramente alguém fala Minalba e definitivamente ninguém fala água Hidrate. Por quê? Porque Cristal e Bonafonte foram especialistas em entregar valor, né? Elas comunicaram valor, geraram emoções, e essas emoções são um componente intangível e às vezes é um fator que faz com que a gente prefira uma marca em detrimento de outra, né? Por isso que nós gostamos mais de água Cristal ou Bonafonte, né? Se todas tiverem aí a mesma característica, né? Então, vamos pensar na perspectiva, quando a gente vende um produto ou serviço, não estamos pensando apenas nas posições, né? Não é a minha posição e a sua posição, mas vamos pensar aí nos interesses. Quais são os interesses reais? Por quê? Porque a realidade, pessoal, é que a vida das pessoas é meio que assim, tem muitas pressões, né? Você tem influências ambientais, pessoais, nós temos que decidir muitas coisas no nosso dia, e são tantas coisas
impactando a nossa vida, são tantas coisas pressionando as nossas vidas, que nós ficamos um pouco perdidos, se não soubermos lidar com tudo isso, né? Então, são muitas opções, são muitas pressões, isso gera insegurança no ser humano. Não estou dizendo em mim, em vocês, eu estou falando de maneira geral. Em média, os seres humanos ficam inseguros nesse mundo, né? E daí, a gente tende a ver todas as coisas como uma ameaça. E aqui eu convido vocês, empreendedores, a pensar um pouquinho se vocês estão realmente sendo uma ameaça para o cliente de vocês. Será que você não é, por exemplo, imagina, o cliente já tem que lidar com um monte de coisa no dia a dia deles. São tantas marcas tentando vender, né? Inclusive, hoje em dia a gente tem o Instagram, tanta gente oferecendo tanta coisa, e de maneira, às vezes, até incisiva, que vai garantir que aquele cliente não vá ver você como mais uma ameaça, como mais uma pessoa que vai querer, entre aspas, tirar dinheiro do bolso dele, né? Vou passar um breve relato aqui. Imaginem que vocês estão no bosque e, de repente, vocês encontram um sapo. Automaticamente, vocês olham esse sapo, essa informação vai direto para o seu cérebro reptiliano. O ser humano tem 2 tipos de cérebro. Vou falar assim de maneira bem chucra, né? Temos nosso cérebro instintivo e temos nosso cérebro de raciocínio lógico, tá? Lógico, temos outras partes, temos nosso cérebro é dividido em várias partes com diversas funções, mas eu estou interessado só na parte do nosso cérebro instintivo e no nosso cérebro aí responsável pelo raciocínio lógico. Quando nós observamos um sapo, quem observa quem recebe essa informação a partir do momento que viu o sapo é ao lado instintivo do cérebro. E o lado instintivo está diretamente, está sempre preocupado com a sua sobrevivência, né? Ou seja, será que aquilo é uma ameaça ou não? E quando o sapo aparece do nada, automaticamente o seu reflexo é fuga ou luta, né? Se você viu o sapo, vai para o seu cérebro reptiliano, ou sua amígdala cerebral, ou a parte instintiva do seu cérebro, o cérebro vai mandar uma informação para o coração vai bombear sangue, esse sangue vai chegar nas suas pernas e você vai querer chutar ou correr do sapo, né? É basicamente isso. Frente a uma ameaça, temos 2 comportamentos instintivos, fuga ou luta. A gente não vai ficar raciocinando, né? A gente não vai passar muito tempo pensando, será que esse sapo é uma ameaça ou não? Né? Ou será que aparece uma cobra? Será que a cobra é venenosa ou não? Será que ela tem cabeça triangular ou tem a cabeça achatada, normal, portanto não é venenosa? Não, é instintivo, fuga ou luta. E por que a gente faz isso muito de maneira, tudo isso de maneira rápida? Porque o nosso cérebro, que é responsável pelo raciocínio lógico, é um cérebro que ele consome muita energia, né? Temos mais ou menos, vamos lá, 100 bilhões de neurônios capazes de fazer mais de 100 trilhões de conexões, né? É muita energia que esse cérebro demanda. Enquanto o cérebro instintivo é rápido, ele percebe e já está julgando se é uma ameaça. E daí você já se prepara para fugir ou lutar. Então, no mundo, como eu coloquei aqui atrás, no mundo em que você é pressionado por todos os lados, é difícil você pensar de maneira racional se um novo produto, um novo serviço é uma ameaça ou não para você, né? Ou uma pessoa é uma ameaça ou não. Por quê? Porque você sempre está falando, nossa, mais uma pessoa, né? Mais uma pessoa que quer vender alguma coisa para mim, né? Então, temos que lidar assim com as necessidades do ser humano, né? Como que a gente deixa de ser uma ameaça, né? Lidando com os interesses reais das pessoas. E aqui eu trago a pirâmide de Maslow, em que você tem as necessidades fisiológicas, as necessidades de segurança, depois de reconhecimento e, por fim, de autorrealização. Aqui eu coloquei apenas 4 características, né, 4 etapas dessa teoria de hierarquia de Maslow. Tem outra aí no meio, mas eu vou manter essas 4 para simplificar a nossa aula. E essa pirâmide, né, vamos pensar assim, nos preocupamos em comer, ir ao banheiro, reprodução, que são as necessidades fisiológicas, segurança, né, será que estamos seguros? Né, isso daí está ligado a conforto, privacidade e saúde.
E também temos a hierarquia, né, mais uma etapa de reconhecimento. Tanto é, pessoal, que essa é uma necessidade do ser humano, por isso que nós buscamos toda hora postar no Instagram, postar no Facebook. Por isso que por esse motivo que as redes sociais aí a gente gosta tanto de rede social. E porque o Facebook, por exemplo, está se dando tão bem, porque essas empresas lidam diretamente com as nossas necessidades de reconhecimento. E, por fim, a necessidade de autorrealização. No entanto, né, tirando um dia de 24 horas, tirando as 8 horas de sono, né, nós nos preocupamos aí, temos 16 horas ativas do dia, buscando principalmente segurança e reconhecimento. Vamos pensar assim, tiramos 5 mil reais do banco. Do caminho do banco até a nossa casa, a gente está preocupado com segurança. Meu negócio em tempos de coronavírus, onde vocês acreditam que nós estamos? Em segurança. Todo mundo está se fechando e garantindo a segurança, sobrevivência, privacidade, saúde, conforto, né? No entanto, quando essas questões de segurança estão sofridas, também buscamos reconhecimento, né? Quando você muda a fachada da tua loja, quando você faz uma promoção, quando você lança novos produtos, isso tudo está pautado na linha do reconhecimento. Então, o que Maslow não percebeu, né, na pirâmide anterior, que não é bem uma hierarquia, né? As necessidades, elas operam num contexto situacional, em que você muda a situação, automaticamente as necessidades mudam, né? E essa hierarquia acaba mudando. Em que, nesse contexto que estamos vivendo, vamos pensar aí num cidadão médio no Brasil, reconhecimento e segurança é essencial. Agora, João, é sempre isso? Não, vamos lá, você vai para a Somália, na África, em que tem muita gente pobre e que muitas pessoas não têm nem saúde nem alimentação decentes, né? Automaticamente, as questões fisiológicas se tornam mais evidentes. Mas, no dia a dia, o que nós buscamos é reconhecimento e segurança. Mas e autorrealização, João? Autorrealização é uma coisa muito além de reconhecimento, né? Autorrealização é mais ou menos propaganda da Doriana, em que todo mundo está acordado às 5h30 da manhã, todo mundo feliz, os 2 filhos já prontos para a escola, já de banho tomado, tomando café da manhã, a esposa entra na cozinha feliz com a camisola branca, né, com aquele vento batendo, e o marido pega a pasta de trabalho, propaganda da Doriana, né? Isso é autorrealização. Passamos pouco tempo na nossa vida ligados, né, e com necessidade de autorrealização aí, né? Então, a gente começa a perceber a operacionalização dessas variáveis, né? Por um lado, nós operamos no sentido de fuga ou luta. E por outro, aqui das necessidades, nós temos o reconhecimento e segurança. E às vezes nós buscamos reconhecimento e às vezes nós buscamos segurança, né? Então, olha que legal quando você entende isso e consegue negociar de maneira assertiva com o seu cliente, com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu amigo, com o chefe de trabalho, né? Quando a pessoa está lutando, porque deve estar percebendo alguma coisa como uma ameaça, ela está falando alto, chamando atenção e aparecendo. São comportamentos, né, ligados à necessidade de reconhecimento. Sempre quando a pessoa quer reconhecer, busca reconhecimento, né, e ela está buscando esse reconhecimento por meio da luta, ela está falando alto, chamando atenção e querendo aparecer. No entanto, às vezes, né, a necessidade evidente dessa pessoa é a segurança. E quando ela está lutando, às vezes ela está sendo agressiva, quando ela está se sentindo insegura, ela está sendo agressiva, centralizadora ou excesso de garantias, né? Deve ser muito fácil vocês perceberem alguém no dia a dia de vocês que deve estar demonstrando algum tipo de comportamento assim, né? E é engraçado, né? Por exemplo, cachorro com medo. Cachorro com medo, né, vai ser agressivo, né? Ou vai fugir. Olha como o cachorro com medo vai, por exemplo, às vezes pode demonstrar desconfiança, né? Ou ele fica abatido. Da mesma forma, nosso cérebro instintivo, os seres humanos também ficam assim, né? Quando nós temos aí comportamento reativo típico frente a uma ameaça de fuga, às vezes nós ficamos desmotivados,
apáticos, demonstrando menos-valia, desconfiados, omissos, dependentes, né? E daí, por exemplo, quando a gente quer reconhecimento e está encarando uma situação por meio de um comportamento reativo de fuga, né, a gente fica desmotivado, apático e demonstrando menos-valia. No entanto, se nós queremos segurança, estamos aí enfrentando uma ameaça por meio da fuga, a gente fica desconfiado, omisso ou dependente, né? E daí, como que a gente lida com isso como negociador? Poxa, vamos fazer uma ação motivadora, né? Em que a falta de reconhecimento, o melhor remédio é valorizar a autoestima da pessoa. Elogiar, agradecer, parabenizar. Ou seja, você encontra um funcionário que está com falta de reconhecimento, né? E ele está chamando atenção, ou ele está demonstrando menos-valia. Poxa, se você elogiar, agradecer, automaticamente você traz o cara para cima, né? Você discute em outro nível energético, assim, vamos dizer, com a pessoa. Você cria um maior rapport, né? Que a gente está acostumado a falar. Em relação à necessidade de segurança, né? Você tem outras ações motivadoras. Você pode criar empatia, ou seja, você entende, escuta, orienta e auxilia, né? Ou seja, se a pessoa aí está sendo agressiva, centralizadora, basicamente ela está insegura com alguma coisa. Então, você acalmar um pouco, né? Demonstrar empatia, ver a situação sob a perspectiva da outra pessoa, entender, escutar, mais do que falar, mais do que dar soluções prontas, já é tudo que essa outra pessoa precisa para sentir-se menos segura, mais segura, na verdade, tá? Então, e tudo isso, como que isso reflete em vendas, né? É a parte do mata-mata, pessoal. E aqui eu me refiro exatamente à negociação em vendas, tá? Que é o processo aí de entender a mente do cliente e dominar o processo de negociação. Então, vamos usar tudo isso que a gente já falou, né? Essas ferramentas que eu já apresentei, para entender essa abordagem persuasiva e o contorno de objeções. E o primeiro fato, a primeira questão é que a gente precisa fazer perguntas abertas, perguntas que admitem qualquer resposta, abrangentes, exatamente para a gente entender o contexto que a pessoa está vivendo, né? E as fechadas depois, porque elas vendem um filme mental, uma lógica ao longo da negociação. Abertas, por exemplo, fica mais fácil ou mais difícil negociar comigo se vocês souberem que eu tenho descendência italiana, né? Automaticamente, se eu tenho avós italianos, por exemplo, fica mais fácil, mais difícil negociar comigo se eu gosto de vinho, se vocês souberem que eu gosto de vinho, né? Se eu gosto de comer uma massa, né? Se eu gosto de relacionamento próximo com as pessoas. Isso tudo ajuda na hora da negociação. Por isso que nós fazemos perguntas abertas. Elas são abrangentes, genéricas e admitem qualquer resposta. No entanto, são importantes também as perguntas fechadas. Essas perguntas fechadas vendem uma lógica e fazem um filme mental. Olha que legal, né? Você tem 3 caixinhas que eu deixei muito bem. Isso daqui pode gerar script de vendas ou você ajudar no processo de negociação com qualquer pessoa, né? A ideia é você inserir primeiro o filme mental de amor ou terror, depois introduz o desejo e depois introduz o atributo. Só que qual que é o grande problema quando nós negociamos, né? Nós sempre negociamos quando a gente foca no atributo. Quando o filho faz 18 anos, o que ele quer? Um carro. O que ele vai falar para o pai? Ô pai, eu quero um carro. Essa é a melhor forma de se comunicar? Essa é a melhor forma de negociar? Né? Pai, eu quero um carro. Por quê? Eu quero um carro porque eu preciso de conforto, não sei o quê. É a melhor forma de negociar? Né? Talvez a melhor forma seja fazer um filme mental. Pai, agora que eu entrei na faculdade, eu estou percebendo que o trajeto da minha casa, onde eu vou morar nessa nova cidade, até o campus da faculdade, é um pouco perigoso, né? É um pouco longe, perigoso. E se eu estagiar também, seria uma coisa boa. Só que daí, se eu quisesse estagiar, se eu tiver vontade de estagiar e conseguir um emprego, provavelmente eu não vou chegar a tempo para ter aula, né? Então, todas as coisas são boas, né? E daí você introduzir desejo. Então, eu estava pensando aqui, pai, que comodidade, né, e economizar tempo tendo um transporte próprio aí, garantiria não apenas aí que eu conseguisse trabalhar e estudar, mas também a minha segurança para ir até a faculdade. Então, o que você acha de eu ter um carro,
né, um carro aí que seja minimamente confortável, com ar-condicionado, que a minha cidade é muito quente, né? Então, automaticamente, você tem uma lógica que você pode construir que facilita a sua negociação, né? Ao invés de ficar sempre no atributo. Então, aí, o que eu sugiro é que a abordagem seja do filme mental até da esquerda para a direita, né? Aí, do filme mental, passar pelo desejo e depois introduzir o atributo. Só que a construção a gente pensa diferente, da direita para a esquerda. Vou dar um exemplo aqui que todas as propagandas fazem, que é com filtro solar. Olha lá, vamos construir o atributo do filtro solar. Fator de proteção, textura, aroma, não sai na água, spray, cor, será que ele é hipoalergênico, né? O desejo. Você tem o desejo que ele dure, durabilidade na pele, praticidade na aplicação, não deixa a pele pegajosa, é cheiroso, não causa alergias, protege por muito tempo e dá aquele bronze, né? E, ao mesmo tempo, você tem filmes mentais de amor e terror, né, que geram, lembrando aí, geram dopamina, liberam dopamina, e a dopamina funciona aí para você guardar a informação. Aquilo faz com que você preste atenção na informação e você retenha aquela informação por mais tempo, né? É por isso que a Coca-Cola e tantas outras marcas conseguem negociar com a gente por meio de comerciais, por exemplo, né, despertando emoções fortes. E aí temos aí, por exemplo, filmes mentais de amor, Férias em Família, Férias dos Sonhos. Olha a propaganda do, por exemplo, do Sundown. É isso, né? Férias em Família, Férias dos Sonhos, Dia de Praia. Agora, você também pode fazer um filme de terror, né? Como, por exemplo, aí a questão da segurança do menino, do filho, negociando o carro com o pai, porque o trajeto da casa dele até a faculdade é muito perigoso, né? Isso é um filme de terror e também é interessante colocá-lo aí para numa negociação. Terror, câncer de pele, insolação, filhos com alergia, será que vai manchar a pele? Né? Então, dependendo da característica do seu produto e do público-alvo, automaticamente você consegue selecionar os melhores filmes mentais e jogar esse filme mental no discurso, né? Ah, então você quer comprar um protetor solar por conta de férias com a família? E automaticamente é alguma coisa que não deixa as pessoas com alergia, né? Para aproveitar a temporada de férias aí na praia por inteiro. Então, você concorda comigo que esse protetor solar acho que tem que ser maior aplicabilidade, né? Talvez em spray, né? E ele tem que ser hipoalergênico, né? Então, olha esse protetor solar aqui mais caro que eu tenho, com maior valor, não só preço como valor, que é o componente intangível. A negociação ajuda a criar valor e ajuda a criar, entregar, né? E, inclusive, ajuda no processo de capturar valor, que é a venda. É isso que eu quero dizer. Então, pessoal, são basicamente essas informações que eu gostaria de trazer, né? É o componente aí intangível, né? Que vai contribuir para que uma venda aconteça ou que facilite a negociação. Estou falando que tem uma lógica. É melhor do que você inserir o atributo direto, né? Melhor do que você negociar com base no o quê, né? A lógica que eu estou defendendo é você explicar primeiro o porquê, por meio de filmes mentais, gerando aí dopamina, e a dopamina vai ajudar no processo de negociação. Isso você já traz os desejos ligados a cada um desses atributos. Os atributos são as últimas questões que você coloca numa negociação, e depois você finaliza todo esse processo. Aqui eu estou trazendo, pessoal, a cereja do bolo da aula, tá? No entanto, quando eu dou essa aula, na verdade, negociação e vendas, aí eu estimo mais ou menos 36 horas de aula, de treinamento em empresa ou de aula para alunos, né? No entanto, aqui eu trouxe a cereja do bolo, tentei ser o mais completo possível, mas temos outros componentes, né? Temos aí as zonas de possíveis acordos, temos aí a questão como que nós precificamos da melhor maneira, temos a questão como que lidamos com objeções e qual que é a melhor forma de fechar, né? De fazer o encerramento ou de oferecer uma proposta final, né? Isso daí são todos componentes de uma negociação. No entanto, como temos uma aula aqui reduzida, eu fico por aqui. Gostaria de agradecer a presença, né, e a atenção de todos.
e agradecer também ao pessoal do Núcleo de Empreendedores e do PICE, e também a presença de todos aqui, como eu acabei de falar. Muito obrigado, pessoal, e boa noite.